aqui. Mais uma semana para a gente fazer uma análise aqui bem legal, principalmente abertura de mercado. Então eu vou colocar algumas regiões, posições, algumas explicações, um plano aqui para a semana do que eu espero e o que eu vou fazer, tá? Semana passada eu acabei não gravando vídeo, não tava muito bem, tava com uma tosse, então eu achei melhor não gravar um vídeo porque ia ficar uma coisa bem chata aqui. Então, retornando, já vamos para análise aqui, tá? Seguinte, aqui o preço, ele tá em uma lateralização, tá? Se vocês perceberem bem, principalmente aqui no H4, ó, como ele vem fechadinho aqui nessas duas extremidades, pegou essa regiãozinha aqui, desceu assim como ele fez os fundos aqui também, ó, batendo na mesma região, então ele tá numa região lateralização, tá? Então a gente vai fazer uma análise dentro disso e já vou explicar pontos de liquidez nas pontas, nas extremidades disso e o porquê. Fechou? Então a gente vai começar a nossa análise aqui em H1, tá? Principalmente para essa abertura de mercado. Então as regiões que eu vou marcar como mais interessante vai ser essas regiões aqui, ó, de resistência com esse Favor Gap, tá? Que ele deixou aqui quando ele fez esse rompimento, causando essa venda aqui, vindo buscar esse fundo aqui, ó, de... Como é que chama? Esqueci o nome, cara. Esqueci o nome agora. Daqui a pouco eu lembro e eu falo aqui pra vocês. E fazendo essa recuperação dessa correção. Então ele pode ainda vir buscar, tá? Essa região aqui mais em cima justamente para testar essa região dos 4.100 aqui. E caso ele não tenha força nessa resistência com esse Favor Gap, o que eu espero aqui? Eu espero que ele possa vir nessa região e rejeitar ela, tá? Se ele ficar acumulando aqui muito tempo, não vai ser tão interessante. O interessante é que ele faça esse movimento de rejeição para que a gente possa confirmar essa venda aqui e continuar essa queda, tá? Mas eu já vou explicar isso melhor, beleza? Vamos só começar fazendo a nossa marcação aqui. Então, essa região aqui como resistência, beleza? Já vou marcar aqui, ó. Resistência, beleza? Assim como as nossas regiões aqui de suporte, principalmente isso daqui, ó, aqui e aqui, ó, tá? Que é esse fundo aqui onde ele bateu, onde ele fez esse teste, muito bom, inclusive eu entrei nessa compra aqui, eu tinha avisado a galera lá do Telegram, lembrando, eu avisei a galera lá do Telegram dessa região aqui como ser uma região compradora. Então, se você não tá lá no Telegram, é gratuito o canal. Só você entrar lá que eu passo sempre umas dicas, deixo sempre alguma coisinha lá para vocês. Então, essa região aqui eu tinha falado pra galera que era uma região compradora, toda essa regiãozinha aqui, na verdade, tá? E aí, você já fica esperto. Se o preço bater essas regiões, você já fica esperto. Se der um sinal ali, principalmente quebra de estrutura, tempo menor, e aí tem todo um porquê de confirmação, você entra nessa compra. Então, entra lá para pegar as dicas. Então, eu vou fazer essa marcação aqui também, tá? Dessa região aqui de fundo, como sendo o suporte. Beleza? Deixa eu mudar a cor aqui para o vermelho, caso venha para cá a gente ficar olhando nesta compra, tá? Então aqui eu vou marcar como suporte. Beleza. E a outra região aqui eu vou marcar mais embaixo como uma região de demanda compradora, tá? Vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês, o porquê. Ó, eu só vou copiar isso daqui, marcação aqui.
demanda. Fechou? Então aqui é o seguinte, a gente pode marcar também isso daqui, ó. E aqui vai ser um ponto de decisão, tá? Vou explicar para vocês. Isso daqui. Pronto, perfeito. Então olha como o preço ele veio aqui, fez essa tentativa de alta, o mercado bateu nele, voltou para essa região e teve a força compradora. Foi lá para cima, retornou, novamente fez um movimento parecido com este daqui, tá vendo? Fez um pequeno acúmulo e rompeu para cima, quebrou a estrutura, tá? Aqui então vai ser uma região que eu vou considerar ela por conta disso. Então aqui pode ter liquidez junto com a região de suporte. Então fica interessante a gente marcar isso daqui, tá? E aqui que eu vou esperar o quê? Que ele possa vir até aqui, fazer este movimento. Confirma para mim, tá? E aí ele estoura para ir lá na região de resistência. E aqui podendo voltar a cair ou voltar a subir. E já vou explicar melhor, tá? Vou deixar marcadinho ele assim, ó. Fechou? Pra gente saber o que, que ele pode fazer aqui nessa região, caso ele venha aqui com o Favor Gap, que tem resistência, que tá muito, muito bonita essa resistência aqui, principalmente para abertura de mercado, tá? Então eu vou esperar esse movimento e caso ele faça o rompimento desse suporte, ele pode vir buscar essa região de demanda para voltar a subir, dando continuidade àquela lateralização que eu falei no início do vídeo, tá? Por que que eu acredito nessa região aqui como uma demanda? Porque aqui ele teve esse impulso e ele deixou essa liquidez, tá? Logo após ter tido um movimento forte comprador, olha essa barra compradora como foi forte. Então aqui ele veio, buscou tudo aqui, ele voltou a subir limpo, tá? Porque ele buscou tudo. Por isso que a liquidez é após este movimento. Então ele pode vir buscar novamente essa liquidez aqui para voltar a subir. E caso ele venha para cá e faça o rompimento aqui para o fundo, isso aqui vai começar a me indicar força vendedora para buscar regiões muito mais fortes lá para baixo, lá para o fundo, tá? Só que o que, que eu gostaria de marcar, o que eu vou marcar aqui? Regiões de liquidez nessas duas extremidades. Beleza? Porque tá muito interessante. Pode ter liquidez, ó, nessa região aqui. Então aqui eu vou marcar liquidez. Aqui nessa extremidade, tá? Por quê? Porque aqui ele já tentou vir buscar essas regiões e ele não conseguiu. Ele buscou essas liquidez dessas regiões. Então ele deixou essa liquidez, voltou lá para cima, veio, buscou ela, deixou mais no fundo. Desculpa. Deixou mais no fundo isso daqui. Tentou vir buscar, não conseguiu. Força compradora arrebentou ele, bateu muito forte, jogando ele lá para cima novamente. Tá? Onde ele veio buscar essa resistência aqui, ó. E aí eu vou marcar também essa outra liquidez aqui neste ponto. Então ele pode vir buscar essas duas extremidades. E aqui vai ser pontos de decisão. Aqui vai ser pontos de decisão. Então, caso ele faça um movimento acima disso, eu já sei que é força compradora e ele vai querer subir lá para cima, voltar a subir, tá? Coisa que eu não acredito. Eu acredito que a gente está num movimento de baixa, tá? Só que eu só vou confirmar esse movimento forte de baixa abaixo dessa região aqui de liquidez. Caso ele faça esse movimento, eu vou esperar um pullback, pegar a venda e aí, meu amigo, abraço. Porque a gente tem bastante região aqui para baixo. Melhor ainda se ele fechar vela abaixo disso. Aí ele está me indicando sim a força vendedora
E aí a gente pode esperar apenas um pullback para pegar esse movimento forte, tá? Então eu vou deixar marcado essas regiões aqui, porque eu não acredito que ele vá fazer esse rompimento essa semana. Eu acredito que essa semana a gente vai trabalhar dentro disso daqui, tá? Só vou esperar uns movimentos maiores e mais forte vendedor abaixo daqui, abaixo dessa região, tá? Ó, essa região aqui marcada, o preço dela, tá? Assim como aqui em cima. Então eu acredito que a gente ainda vai ter mais uma semana de lateralização e a gente vai trabalhar essas regiões aqui. Beleza? Se eu jogar aqui no gráfico para fazer uma leitura melhor. Ah, outra coisa que eu tinha marcado aqui, bem legal. Essa região aqui, ó. Olha como ele tinha feito todo este movimento de LTB. Tá vendo? Onde ele bateu, ele caiu, voltou, bateu, caiu, voltou, bateu, caiu, bateu, caiu. E aqui, quando ele fez o rompimento, ele veio buscar essa liquidez aqui, tá vendo? Como ele veio aqui nessa região. Então, como eu acredito que ele possa vir novamente para cá, para testar isso daqui, buscar isso daqui, e caso ele faça isso, eu só vou esperar caso ele faça o rompimento da resistência, tá? Por isso que eu acho e acredito muito que ele não vá fazer movimentos abaixo dessas regiões de extremidade, tá? Eu vou procurar movimentos dentro disso, porque eu acredito que a gente vai continuar nessa lateralização. Já expliquei aqui o plano e o porquê disso aqui tudo, tá? Então eu não vou deixar marcado isso aqui, porque já está muito bem explicado. E, e, e ele pode vir buscar novamente essas regiões, tá? Beleza? Então eu já vou deixar aqui essa minha análise para a semana. O que eu posso complementar? Se eu marcar aqui essas regiões, deixa eu marcar isso aqui de branco. E agora aqui eu vou mostrar para vocês alguns padrões, tá? Então, essa região aqui, como eu já marquei lá para vocês. Essa região aqui também de fundo, tá? Olhando o diário, ó. Lateralização, beleza? Olha a semana, o mês, o mensal. Tá vendo como o mensal a gente tem essa barra aqui forte de venda? Ele pode estar apenas fazendo e fez essa correção. Olha como ele bate certinho na região, ó. Como foi a região ali, que ele pode ter feito apenas uma correção. Aqui eu vou marcar a máxima dessa vela aqui do mês anterior, tá? E a mínima já está marcado lá embaixo, ó. Então eu posso fazer essa marcação aqui e ver a correção de 50% disso. Ó, como ele fez o movimento já próximo e ele já pode ter feito essa correção. Olha como ele bateu próximo disso, dos 50% da vela e retraiu. Então ele pode voltar nessa região aqui, tá? Principalmente para fechar o mês. Por isso eu não acredito que ele vá romper isso agora. Eu acredito que ele vá segurar isso daqui sim, tá? Porque ele já fez um movimento aqui segurando. Mas se a gente for olhar para o passado no mensal, a gente não encontra nada. Mas lá no semanal, a gente encontra uma região aqui de suporte. Tá vendo? Então ele pode sim segurar isso aqui ainda. Eu posso ver também esse movimento como um fechamento de gap que ele tinha deixado aqui na semana. Mas eu acredito sim que ele vai fazer essa correção. Ele pode vir até um pouco mais aqui em cima, ó. Aí a gente poderia até pegar isso daqui, ó. Aqui eu já começo a fazer. Aqui eu começo a fazer os meus desenhos no gráfico justamente para encontrar alguns padrões. E assim eu vou fazendo. Eu vou
fatiando todo o meu gráfico, tá? Para ter algumas referências. Então isso daqui não é regiões que, por exemplo, bateu aqui eu vou vender, bateu aqui eu vou comprar. Não, aqui são referências, tá? Porque eu estou fatiando o meu gráfico todo. E olha como aqui, se eu apagar isso daqui, tá? Aqui a gente então tem os 50% e aqui os 50 de 50, os 25%. Ele pode vir buscar, olha como bate certinho a região aqui. Então eu acredito sim que ele possa vir fazer essa correção até aqui, essa região, e depois voltar a cair, tá? Mas isso daqui é para semanas, aqui é uma explicação um pouco maior, um pouco mais. Se a gente for aprofundar isso daqui, vai demorar mais. Eu não vou falar sobre isso aqui agora. Eu posso gravar um outro vídeo para falar sobre isso daqui, tá? Mas ele pode vir sim ainda nessa região aqui, ó, como correção, uns 43,90 ou até os 44 ali para testar, beleza? Então eu vou apenas trabalhar essa semana com essas regiões aqui que eu já expliquei para vocês. Então pro gráfico, pro vídeo aqui não ficar muito longo, tô retornando aqui as minhas gravações, me desculpa, tô empolgado querendo falar muito, explicar muito, porque eu passei uma semana sem poder falar com vocês, estava com uma tosse, não estava muito bem. Então por isso que eu me alonguei um pouquinho aqui, falei um pouquinho mais, mas para a semana a gente vai trabalhar isso daqui, tá? Eu vou gravar um outro vídeo aqui, vou postar essa semana para falar maior das regiões, dos movimentos que eu espero para o ouro, principalmente fechamento do mês e a abertura do próximo mês, tá? Lembrando essa velona aqui, ó. Essa velona aqui vai me dar muita oportunidade, viu? Isso daqui tá mamão com açúcar. Mas eu vou falar só essa semana aqui pra vocês. Então, sem enrolar muito, deixa seu comentário, deixa seu like aqui pra mim. Segue se você ainda não segue o canal. Vai lá no canal do Telegram, que é de forma gratuita. Passo sempre mais explicações. Vou falando aqui pra você. Aqui não, lá no canal, pra vocês e vou dando dicas, valeu? Então fechou, um abraço, tamo junto. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Deixe seu like, deixe seu comentário, aciona o sininho e tamo junto! Valeu!